Seja muito bem-vindo ao Itacast, o podcast do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, projetado por engenheiros e comandado por um jornalista. Aperte o cinto porque vai balançar. Olá, eu sou Rui Gonçalves e estou no comando deste podcast feito para você que quer saber mais sobre uma das mais respeitadas instituições de ensino superior do país. Um projeto que nasceu pensando nos vestibulandos que sonham em estudar no ITA e também para os treineiros e aqueles que nem imaginam que o ITA pode ser sim a sua casa nos próximos anos e fazer parte da história da sua vida. No plano de voo de mais esse episódio, o ITA é para você. E quem tem a vida agora aqui no ITA é o Israel Barros, que depois de 5 tentativas para valer e mais uma como treineiro, foi aprovado no vestibular do ITA e está fazendo seu primeiro ano na instituição. Israel, valeu a pena 6 anos fazendo vestibular até conseguir entrar no ITA? Valeu muito. Por que vale a pena? Assim, a minha rotina aqui, no dia a dia, eu percebo muitas vezes assim, que eu tô fazendo o que eu quero. Né? Por mais que eu ainda esteja no fundamental, ainda está meio longe da parte profissional, da parte prática, eu percebo que eu fiz a escolha correta e, assim, apesar de ser puxado, apesar de ser cansativo, eu sinto que eu estou fazendo algo que eu quero e, assim, eu me sinto feliz aqui. Então, realmente, isso valeu muito a pena, o esforço. E é interessante a gente perceber que a maior parte dos alunos do ITA não ingressaram no ITA na sua primeira tentativa, né? É normal não ser aprovado logo na primeira, né? A maioria. Acho que a taxa de idade da minha turma, se eu não me engano, a maior concentração está de 21 anos, acho que de 18 anos também, mas a maioria da galera tentou no mínimo 2 vezes. Assim, é difícil ter alguém que fez a prova uma vez, deu certo e entrou. A maioria através de muito esforço. Ou seja, se o aluno que tentar o ITA não tiver a persistência de continuar estudando, melhorando o desempenho e fazendo a prova, não vai poder entrar, porque aqui persistência é uma das características que esse vestibular deve avaliar, né? Até durante o estudo, assim, acho que eu pelo menos sentia isso, que era difícil de evoluir, que parecia que eu estava meio estagnado, mas é persistência mesmo. Uma hora o aprendizado vem, uma hora as coisas começam a se encaixar e uma hora a aprovação vem, né? Agora, a maior parte do pessoal daqui é de fora, mas você é de São José dos Campos. E apesar do ITA estar em São José dos Campos, aparentemente o pessoal de São José dos Campos não tem o ITA como seu objetivo. É verdade isso ou é um mito? É verdade. A gente é visto como... O pessoal daqui, né, do ITA é visto como gênio, o pessoal que é fora da curva. Mas assim, a maioria é pessoal esforçado, que estudou muito para estar aqui. Né? Realmente tem gente da minha turma assim, que eu vejo que é muito inteligente, que é um pouco fora do normal mesmo, mas assim, é uma minoria. A maioria é esforçado, estudou muito tempo para estar aqui e teve aprovação. Então, assim, apesar do mito, assim, vivendo aqui a gente percebe que é todo mundo bem dentro da inteligência normal. Não tem nenhum Albert Einstein aqui, não pelo menos não se identificou ainda. Se tiver, a gente não sabe quem é. Agora, conta pra gente um pouquinho dessa sua história. Para você passar 6 anos fazendo o vestibular do ITA, tem que ser baseado em cima de um projeto de vida, seu e da sua família. Como é que foi em casa? Como é que foi essa escolha pelo ITA? Como é que foi essa relação com os seus pais? Conta pra gente como é que foi a vida de um estudante que se escolheu estudar no ITA e precisou passar por essa provação aí, de várias provas, uma atrás da outra. Então, esse apoio de casa veio principalmente assim, com meu pai. A minha mãe também sempre me apoiou, óbvio, mas assim, quem me apresentou o ITA foi meu pai. Quando eu era criança, ele sempre falava muito bem do pessoal daqui, que falava muito do vestibular, que era extremamente difícil também, que tinha gente que estudava muito tempo, estudava muitos anos e acabava não sendo aprovado, né? Mas sempre falou da competência do pessoal daqui, e essa parte do desafio também me ajudou um pouco a
a querer o ITA, né? Essa parte de ser difícil, querendo ou não, acho que é um atrativo também. Acho que é um objetivo que você coloca que é um desafio que você tem que é uma conquista, né? Não é algo que vem de graça. O seu pai falou do ITA para você e o seu pai queria que você estudasse aqui? Queria. E ele estudou aqui ou não? Não. Ou seja, ele via valor nisso. Uhum. E ele poderia, a sua família teria condições de pagar a melhor escola para você, o melhor cursinho, ou você teve que arrumar um plano para conseguir ter acesso às condições de estudar o suficiente para entrar aqui? Como é que foi? Foi realmente, assim, um percurso particular, né? Foi através de um plano mesmo. Que assim, eu estudei boa parte da vida em escola particular, mas não era a escola mais cara, era a escola que dava, assim, uma escola boa, mas dentro das condições da minha família ali, que não tinha condição de pagar a escola muito cara. Aí isso me manteve até o primeiro ano do ensino médio. Do primeiro ano do ensino médio para o segundo, eu saí de uma escola particular, vim para uma escola pública, Mariota, aqui dentro do CTA. Comecei o cursinho. O cursinho também, a princípio, era um cursinho mais barato, mas estudei vários anos esse cursinho, o Movame. Estudei, no total, acho que foram 3 anos e meio. E o conhecimento que eu obtive lá foi excelente, me deu uma base muito boa. E aí fui pro Poliedro, né, com bolsa. Aí de lá eu consegui a aprovação, mas assim, eu não tinha condição de pagar um cursinho como Poliedro durante o ensino médio ou logo depois do ensino médio. Então realmente eu tive que fazer um percurso meio particular ali para conseguir Você criou o seu caminho, fez a sua trilha e optou por sair de uma escola particular para ir para uma escola pública de bom nível, para ter dinheiro para pagar o cursinho, pelo menos nesse início do processo. Questão financeira mesmo, não tinha condição de manter meus pais não tinham condição, né, de manter um cursinho e a escola particular. Então tive que fazer uma opção. Doeu um pouco porque eu gostava muito da escola. Então assim, eu fiquei triste, né, de ter que sair, de ter que fazer uma escolha ali. É uma transição que você tem que fazer, né? E aí é difícil você romper um laço que você já construiu, né? Mas eu sei que eu fiz a escolha certa e graças a Deus por isso. E nesse período em que você ficou fazendo o vestibular, tentando ingressar no ITA, você provavelmente deve ter visto os seus colegas da escola onde você estudava, das escolas onde você estudou, entrando em faculdades. Isso te afetava de alguma forma? Como é que você lidava com isso? Na verdade, não me afetava, não. Eu sabia que eu estava indo atrás do que eu queria, né? Então, assim, eu tinha amigo que tinha um objetivo, conquistou o objetivo, né? Uma das pessoas também que me influenciou muito foi um amigo que eu fiz no primeiro ensino médio, o Aguiar. Ele queria ser piloto, foi para Picar, depois foi para academia, está se formando esse ano, está no 4º ano já. E assim, eu via o estudo dele e via o objetivo dele. E assim, isso, apesar, não sei se isso é estranho, mas ele atingiu o objetivo dele e me motivava a perseguir o meu, né? Então, durante o ensino médio também eu via gente, tem um amigo meu, David, ele queria ir para a USP, conseguiu ir para a USP direto do ensino médio também, do Mariotto. E assim, a conquista deles, assim, ele me motivava, nunca me desanimou, não. Você sabia que a sua escolha, ela tinha um pedágio, digamos assim, mais caro. Isso, que envolveria mais tempo de dedicação e tudo mais. Mas estava dentro do teu projeto. E a tua família te apoiou nisso? Me apoiou, sempre me apoiou muito. Meu pai e minha mãe sempre me deram força ali, principalmente depois da reprovação, né? De todos os anos que eu fui reprovado. Foram várias vezes que você chegou em casa triste, com a notícia triste, né? E o ITA, assim, acho que esse ano muda um pouco, talvez. Mas o ITA tem o costume de soltar o resultado do vestibular muito no final do ano. Então teve um ano, 2020, não sei se foi... Acho que foi dia 23 de dezembro. Nossa, estragou o Natal de muita gente. A gente sempre brincava que o Natal era muito bom ou muito ruim. Uhum. Então, assim, finalzinho do ano ali, das vezes que eu fui reprovado, doeu muito, né? Mas, graças a Deus, eu tive meus pais ali pra
me apoiar sempre. Com 100 vagas para um e 120 ingressantes no vestibular de 2020, só fez a alegria de 120 pessoas. O restante passou o Natal emburrado. Isso aí que é duro. No final do ano a gente sempre ficava apreensivo, né? O resultado. E aí, como é que você... lógico que você já está batendo nessa tecla que você tinha um projeto. Mas, logicamente, às vezes você se coloca em dúvida. Fala assim, cara, será que eu estou no caminho certo? Será que é para mim? Será que eu vou dar conta? E aí você tinha uma notícia ruim e tinha que iniciar um novo ano, focado nos estudos de novo, com a mesma ênfase, com a mesma garra. Como é que era, dentro da sua cabeça, trabalhar isso para dizer, cara, é esse o caminho e nada vai me desviar dele? Era, por ser um sonho de criança mesmo, um sonho que eu sempre tive desde de moleque, e assim, não me via fazendo outra coisa. Eu sempre tive isso na cabeça e foi o que eu persegui mesmo. No final do ano sempre era duro, mas eu lembro de uma frase que o meu professor lá do Poliedro, ele falou uma vez, que a maturidade é medida de como quanto tempo você demora para se recuperar ou de uma coisa muito boa ou de uma coisa muito ruim, né? Quanto você demora para voltar à sua estabilidade normal, né? Pra você se estabilizar. Então, assim, final do ano era ruim, ficava uns 3, 4 dias para baixo e depois me recuperava, né? E tinha que ter foco ali pro ano seguinte. Então, assim, final do ano era isso, né? Eu tomava um tempo ali de luto que eu sabia que eu precisava para ficar aborrecido. Mas, assim, por ser um sonho de criança, isso nunca me afetou muito. Só que aí, todo esforço, um dia é recompensado. Chegou a tua vez de passar um Natal feliz. Como é que foi? Acho que foi o melhor fim de ano que eu já tive. Foi muito, muito bom. A ligação acho que veio dia 20... Acho que foi dia 23 de novo, 22, eu não me lembro. Foi bem no finalzinho ali. Assim, eu já tava com uma média boa, porque esse ano foi o primeiro ano que o ITA soltou as médias antes de soltar a lista dos aprovados. Eu tava com uma média muito boa, então já tava com um sentimento bacana. Antes mesmo do resultado, já tava com um sentimento que eu tinha sido aprovado. Quando eu recebi a ligação, nossa, foi uma festa muito boa em casa. Minha mãe estava em casa, comemorei muito com ela. Meu pai estava trabalhando, liguei para ele, falei que tinha sido aprovado. Acho que uma das melhores sensações que eu já tive na vida. A sua família deve ter ficado muito emocionada, né? Foi muito bacana. Nossa. Foi alguns dias ali no fim do ano que acho que eu nunca tive dias melhores. Valeu cada momento desse esforço todo, dessa caminhada gigante até a aprovação. Valeu muito. E você falou de ter uma média boa. O que é uma média boa para um vestibular do ITA? Que nota a gente está falando? Acho que não existe, assim. É sempre muito comparativo, né? Analisar alguns vestibulares anteriores, uma média boa seria um 7. Aí, ano passado já foi... a nota para ser aprovado foi 5,8. Então, assim, não existe uma média boa, é sempre comparativo. Então, eu sabia que a minha média era boa perguntando para outras pessoas que tinham, né, que foram para a segunda fase. E também teve uma planilha que o pessoal... Eu não lembro de onde que veio essa planilha, de qual cursinho que veio, mas era uma planilha que o pessoal já tinha colocado as notas. E a minha nota estava muito boa nessa planilha, no grupo de WhatsApp, né? E, assim, a minha média ano passado foi 6,823. Então, assim, foi um ponto acima do que precisava. Então, por isso que, assim, eu sabia que a minha média tinha sido boa, eu tinha condição de ser aprovado. Mas isso varia muito. É legal você dizer qual é a nota que te aprova, porque demonstra efetivamente o desafio que é ingressar no ITA. Porque foram 5 anos de luta efetiva, fazendo vestibular para valer, até ser aprovado. E aí, acho que quem está ouvindo deve ficar lá em casa assim, deve ter passado com 9, 10. Ou seja, o vestibular é tão difícil que depois de 5 anos batalhando, ser aprovado com quase 7. É mais ou menos isso. A prova, assim, tem suas particularidades. Ano passado, a prova de química é muito difícil, a prova de física é muito difícil. E, assim, você pode estar muito bom em alguma matéria, mas na hora da prova ali,
parece que o conhecimento abaixa, o nervosismo bate um pouco, né? Tem que se manter calmo, mas na hora da prova é complicado. Aí chegou o teu primeiro ano, você entrou aqui, começou a ter aula, e aí começou a ter as primeiras provas. Como é que foi essa primeira adaptação? Como é que foram os resultados das primeiras provas? Como é que você se sentiu aqui dentro? Muda muito, né? Porque o cursinho a gente estuda para uma coisa que é no final do ano. O estudo é diferente, né? É um estudo que a gente tem que se cuidar muito bem, não pode ter um estudo do tipo, vou estudar 16 horas num dia, vou dormir 3 horas todo dia, porque no final do ano você não está em condições de fazer uma boa prova do vestibular. E aqui já é totalmente diferente. Como é algo a curto prazo, se você não está sabendo uma matéria, tem que estudar muito, dormir pouco e para conseguir fazer a prova, né? Então essa mudança para mim acho que foi o maior choque, né? De ter um compromisso a curto prazo. E também de também aprender, né? O vestibular do ITA é praticamente uma maratona, em que você se prepara para um tiro muito longo. Depois que você entra, você troca a maratona por corridas de 100 metros todo dia. É isso mesmo. E também, assim, uma coisa que eu senti muita diferença foi que no cursinho, por estar muito tempo estudando para a prova do ITA, a gente já sabia as matérias que a gente tinha que estudar. Então nada que eu via no cursinho era a primeira vez que eu tinha visto, né? Então eram sempre matérias repetidas. Aqui é tudo novo. Poucas coisas que eu estou vendo aqui eu aprendi no cursinho. Então para mim, eu tive que me adaptar a aprender de novo. Porque no cursinho, assim, não era um aprendizado, eu reforçava o conteúdo e exercício. Quando eu entrei aqui, realmente, aí eu tive que aprender de novo. Tudo aquilo que você aprendeu e que você foi testado fica em segundo plano, porque em primeiro plano vem a novidade, aquilo que é novo e está relacionado com a carreira que você escolheu. E a diferença é muito grande. Quanto às matérias, assim, as matérias matemática, química são até parecidas, mas entra muita coisa nova, né? A gente tem desenho técnico que a gente não tinha no cursinho, tem a parte de computação também, 610, que a gente não tem no cursinho, então essas matérias, assim, muda muito a maneira do aprendizado mesmo, assim, para mim foi o maior choque, assim, tanto é que são as matérias que eu tenho mais dificuldade aqui no ITA, por serem novidades. Né? Mas é uma questão de adaptação. Adaptação. Quem se empenhou durante tanto tempo para entrar não vai sofrer com esse tipo de adaptação. E assim como você, seus colegas têm histórias parecidas? Sim. A maioria é um trajeto parecido, assim, de alguns anos de cursinho, de estudo a longo prazo e aprovação. Né? Tem um pessoal que é aprovado mais novo, mas mesmo esse pessoal aprovado mais novo é porque começou o estudo mais novo também. Então, assim, o tempo de estudo é parecido. Ou seja, alguns anos dedicados a esse projeto. O projeto de ingressar nessa instituição de ensino. E a partir do momento que você ingressar nessa instituição de ensino, o teu projeto muda, mas a dedicação continua sendo prolongada. A dedicação é a mesma. A gente acha que, às vezes a gente tem um pensamento que vai chegar aqui, vai conseguir ter um pouquinho mais de tranquilidade, mas não é bem assim. O estudo continua, a dedicação continua, a pressão continua também. E, assim, é outra atmosfera, né? Porque você não tem a pressão da aprovação, do vestibular, mas para se manter bem aqui, exige sim um esforço contínuo. Para a gente encerrar, Israel, o que você pode dizer para um treineiro e para o vestibulando que sonha com o ITA e que, assim como você, a família não tem condição de pagar um cursinho top, não tem condição de oferecer a melhor escola. Às vezes essas pessoas estão em regiões do país, em cidades muito pequenas, em que não tem muita opção de uma instituição de ensino que oferece um curso de melhor qualidade. É aquilo que tem. Como é que essas pessoas podem desenvolver um projeto como você desenvolveu? Um projeto de aprendizado para que esteja apto a ingressar no ITA. O que você pode dizer para essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa é você aproveitar o conhecimento que você tem acesso. Por mais que seja pouco, se você souber muito bem aquilo que você tem nas mãos, que seja livro didático, eu sei que escola pública tem livros
didáticos muito bons. Eu lembro que quando eu estudava no Mariotto, que a gente usava, em química, a gente usava o livro da Marta Reis, livro excelente de química. Então, assim, apesar de, por mais que o ensino no Brasil, a gente sabe que algumas regiões é precário, acho que a primeira coisa é aproveitar o conhecimento que você tem à disposição. E segundo, é realmente conhecer pessoas que podem te levar para algo melhor. Acho que, assim como meu pai me dava o estímulo para estar aqui, acho que essa é uma das coisas mais importantes. Pessoas que têm o conhecimento de como atingir o objetivo. E acho que isso é que mais ajuda. Eu tive um amigo também que me apresentou o Movame, o cursinho durante o ensino médio. E acho que conhecer outras pessoas que saibam mais do que você, isso ajuda muito. E o quanto o professor que te dá aula no ensino médio e quanto o professor do cursinho pode ser essa pessoa para te ajudar também? Com certeza. Eles são importantes? São muito importantes. São pessoas mais vividas, né, que já estão no meio educacional e são pessoas que podem te ajudar. Recomendação de livro, às vezes consegue, né, te emprestar algum livro. Eu tenho certeza que há vários professores aí bem intencionados, né, que realmente querem ver o aprendizado do aluno. Se o aluno demonstrar que está com força de vontade... O professor ajuda. Acho que qualquer professor tem isso como objetivo, né, de fazer o aluno se interessar pelo que ele está ensinando. Então eu tenho certeza que se o aluno quiser, se o aluno, né, se dedicar, principalmente a ir atrás do conhecimento, o professor ajuda. Perfeito. Israel, quero te agradecer demais e te dar os parabéns. Obrigado. Os parabéns pela conquista de estar aqui e pelo empenho de não desviar do seu objetivo, de manter o foco e resolver problemas. Porque eu acho que no fundo, o que o vestibular do ITA faz é te preparar porque o que a carreira do engenheiro formado no ITA vai exigir, que é conseguir manter o foco e resolver problema. A tua vida inteira provavelmente vai ser assim. Você já está acostumado. Israel, valeu. Obrigado. E eu quero agradecer você também, que acompanhou a gente até aqui, sempre lembrando que a gente está cheio de conteúdo sobre o ITA, para você conhecer o ITA, para saber do vestibular, saber das histórias dos estudantes que estão aqui dentro, sabendo que o ITA não é um lugar de gênios e de pessoas unicamente ricas. O ITA é um lugar de gente determinada a estudar aqui. Fique com a gente, fique no nosso canal, curta o canal, compartilhe os conteúdos e vamos nos ver aqui no ITA. Um abraço.